bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Eu gostaria de ler o segundo versículo, porque é um versículo que literalmente é difícil acreditar, para ser bem sincero, em relação a este homem e a salvação. Mas vamos aprender muito sobre a salvação do segundo versículo. Pode ler, por favor. Piedoso, mas não estava salvo, e temente a Deus com toda a sua casa, mas não estava salvo, o qual fazia muitas esmolas ao povo, mas não estava salvo, e de contínuo orava a Deus, mas não estava salvo. Aqui estava um homem que temia a Deus, piedoso, devoto do Senhor. Ele temia a Deus e dava muitas esmolas para ajudar com situações que precisavam de ajuda e sempre orava a Deus. E ainda diz aqui depois que ele viu um anjo, mas nem assim estava salvo. Quantas igrejas aceitariam esse homem agora, do jeito que ele está aqui? Precisamos de alguns assim agora, hein? Boa pergunta, não é? Mas o Espírito Santo está nos mostrando que, por mais maravilhosas que fossem essas coisas, e acho que foi o Dr. Gray ou Dave que mencionou, que o Senhor notou isso. Notou sim. Ele não fingia que não via, ele notou. Mas, ainda assim, ele não podia estar salvo até que Jesus Cristo fosse pregado para ele e para a sua casa. E eu temo que as igrejas estão esquecendo tudo isso, que estamos falando que alguns estão salvos porque fazem parte da igreja, ou seja lá qual for o caso, mas essas coisas não salvam a pessoa. E quando nossos amigos da Igreja de Cristo insistem no batismo nas águas, falando que isso salva, não salva ninguém. Quando nossos amigos da unicidade dizem que para ser salvo tem que orar em línguas, eu oro em línguas todos os dias, assim como fui batizado nas águas, mas isso não salva ninguém. Você pode continuar nessa lista aí, mas as pessoas fazem coisas religiosas pensando que essas coisas salvam, mas não salvam. E não estamos pregando isso o bastante como deveríamos pregar, pois não há como ser salvo sem aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Certo, toda a ideia de neoliberal, essa motivação e essa forma de fazer igreja, se nega a pregar o que você disse. Eu sei, por isso estou falando. Quando Paulo escreveu Romanos, que é a maior explicação da fé cristã em um só volume, ele começa nos primeiros 3 capítulos dizendo que todo homem tem que saber que é um pecador antes de ser justificado. E isso é essencial. Eu estava pensando sobre minha vida. Você podia ter colocado meu nome como de Cornélio quando era jovem. Quando era um menino, nos primeiros 11 anos da minha juventude, eu ia para a igreja todo domingo. Não só domingo de manhã, mas à tarde, à noite, quarta-noite. Lauren, milhões de pessoas estão fazendo a mesma coisa hoje. Eu memorizava passagens bíblicas, ganhei medalhas de um grupo cristão que eu participava, que dizia que eu memorizei não sei quantas passagens bíblicas e eu não duvidava de que as histórias que me diziam eram verdadeiras, que Jesus era o Filho de Deus, eu não duvidava daquilo. Mas nada daquela informação de si própria me salvava, porque eu não me via como um pecador. Eu não via que eu era separado de Deus por causa dos meus pecados. E na noite que eu fui salvo, foi a primeira coisa que eu vi. E estudando aqui, nesse texto, daqui a pouco veremos que Cornélio teve que chegar a um ponto que mostrava que o que ele fazia não satisfazia sua alma. Certo. Isso não trazia... Você não acha que ele estava faminto? Com certeza.
mas nada disso podia salvá-lo, entendeu? E isso aqui nos mostram que essas coisas são boas, por Deus dar importância para elas. Ele não ignorou. E eu quero deixar isso claro, mas não salvou aquele homem. E isso é muito importante porque existem, já ouvi antes, ministros dizendo para pessoas, para milhares de pessoas, que se uma pessoa, e usam outras religiões, por exemplo, budismo, o islã, o hinduísmo, se a pessoa naquelas religiões, contanto que estejam famintas pela verdade, buscando a Deus, então isso é o bastante para salvá-los. Não é, não. Exatamente, não é. A pessoa, aqui estava um homem que estava clamando ao Deus verdadeiro, o Deus de verdade. Ele não estava buscando Zeus ou Hermes ou nenhum outro falso deus grego, estava buscando o Deus verdadeiro. E nem isso o salvou. Então, se isso não salva, quanto menos uma pessoa que está clamando para um Deus falso. Não são todos os deuses, não são todos caminhos que levam a Deus, nem toda religião leva à verdade. Só existe um caminho até o Pai, que é através de Jesus Cristo. O que você acabou de falar. É muito fácil de uma pessoa ser salva. Podem ser salvos aonde for, na esquina, em uma casa, assistindo esse programa aqui, ou escutando uma rádio gospel, alguém testemunhando para eles, podem ser salvos em qualquer lugar. Mas precisa existir aquele sentimento no coração: eu sou um pecador e preciso de um Salvador, e Ele é Jesus Cristo. De alguma maneira isso tem que acontecer. Eles podem não expressar essas palavras, mas precisa existir em seu coração. Precisa existir. Mas milhões fazem parte de igrejas e acreditam que fazer parte daquela igreja, colocando o nome na lista, que fazendo isso estão salvos. Eu lembro de conversar com um homem, e eu não conhecia ele muito bem. Ele era membro de uma Assembleia de Deus aqui na cidade, e o Billy Graham veio até essa cidade para fazer uma cruzada de 3 ou 4 noites, sei lá, em um estádio, e delegaram cada igreja para colocar 8 ou 10 obreiros para orar com pessoas que aceitavam a Cristo e etc. E ele estava em um desses grupos e falou: supostamente tínhamos que ajudar as pessoas a aceitar Jesus, e depois de alguns instantes era óbvio que as pessoas comigo nem estavam salvas. Não conheciam o Senhor. Dava para ver conversando com uma pessoa por alguns instantes se ela conhecia o Senhor ou não. E disse: iam falar para pessoas como ser salvas e eles nem estavam salvos. E isso veio de várias igrejas diferentes, nessa área diferente, nessa cidade, eram batistas, pentecostais, seja o que for. Mas milhões são membros de igrejas hoje e muitos cantam no coral, mas eles não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador. Não aceitaram. Consequentemente, se morrerem nesse estado, vão morrer perdidos, eternamente perdidos. Então você tem um homem aqui que é devoto. O que a palavra devoto quer dizer? Bem, seria um homem sincero, consistente, devoto, um homem piedoso a Deus. Então, a maioria das pessoas pensariam: isso tem que te salvar, ué. Mas não salva, mas você tem que saber como ter um relacionamento com Deus. Apenas acreditar que Deus existe e ser devoto a Ele, isso de si não traz salvação. Pedro pregou uma mensagem poucos dias depois do dia de Pentecoste e disse que só existe um nome debaixo do céu pelo qual todo homem deve ser salvo, que é o nome de Jesus. Se ele não conhece o nome de Jesus e esse nome não é mencionado para ele como o único Salvador do mundo, ele não pode ser salvo. E aqui tem outro detalhe, ó. Ele temia Deus. E esse temor de Deus era necessário, mas não o salvou, não o salvou. E o versículo 22 diz: um homem justo que teme a Deus
e tem um bom testemunho de toda a nação dos judeus. Olha, ele era um membro muito bom da igreja de judeus, mas não estava salvo. Eu ouvi, você se lembra do irmão Clendenon? Eu não sei, talvez você também se lembre dele. Ele pregou aqui no nosso seminário uma vez, e um irmão muito gracioso que está com o Senhor agora, mas ele disse que teve um sonho. E ele sonhou que literalmente viu o inferno e viu milhões de pessoas chorando, o ranger de dentes ali. E ele viu um homem e uma mulher, não disse qual era, eu também não me lembro, mas disse que a pessoa ia, pegava o cabelo, puxava a pessoa do fogo e olhava para a face deles. E ele viu essa pessoa fazendo isso, puxando pelo cabelo e olhando para o rosto delas. E ele perguntou, eu não sei se no sonho era o Senhor ou um anjo que estava com ele, um dos dois, mas ele perguntou assim, o que eles estão fazendo? Pegando a pessoa pelo cabelo e olhando para o rosto. E o Senhor falou, estão procurando o pregador, que disse que ele estava bem, que ele estava salvo quando não estava. Essa é uma declaração poderosa, entendeu? Poderosa. Estavam procurando o pregador que falou para eles que estava tudo bem. E escuta aqui, os pregadores vão ter que prestar contas para Deus por fazer pessoas acreditarem que estão salvas quando não estão. E voltando para o que falamos no programa passado, o nosso tempo acabou e vou continuar no programa de amanhã, pois acho que é extremamente importante. Alguém declarou aqui, falando sobre pessoas que buscam a Deus quando não conhecem a Jesus Cristo e por aí vai. Se isso quer dizer que estão salvos. Não quer. Vamos falar disso amanhã. E gostaria que você dissesse para outras pessoas sobre o estudo na palavra. E seria a maior coisa que você já fez por aquela pessoa. Alguns vão rir de você e alguns vão agradecer. Mas nada disso importa. E obrigado por estar conosco também e não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia que a SBN está pregando a verdade.